Um ponto de vista equivale a uns 80 pontos de QI. Essa frase, que é do próprio Alan Kay, ela é muito interessante para a gente entender a real diferença entre orientação-objeto e todos os outros paradigmas imperativos. A gente já viu um pouco do período onde a descoberta aconteceu, a gente também já analisou um pouco da história, do que precedeu esse momento. Agora eu quero que você venha comigo para a gente entender o próprio processo do Alan Kay de encontrar as diversas ideias ao longo da sua vida que permitiu que ele conseguisse perceber o que veio a ser a orientação a objetos. Essa questão de entender o ponto de vista, de mudar os pontos de vista, é muito importante. E eu quero provocar em você exatamente essa sensibilidade para perceber de como a orientação a objetos ela emerge a partir de um ponto de vista distinto sobre o mesmo problema. O problema de você desenvolver um software que seja fácil de mudar, que seja fácil de crescer e que gere muito valor com pouco código. Um dos exemplos que todo mundo consegue lembrar sobre a importância de mudar o ponto de vista sobre alguma coisa, é a gente lembrar que a Terra já foi considerada o centro do universo. E isso fazia todo sentido, porque se você parar para pensar, é exatamente essa a nossa experiência. A gente está aqui na Terra olhando para o universo no entorno. Então nada mais lógico do que a gente ter uma primeira interpretação da nossa relação com o todo a partir do nosso ponto de vista. Só o tempo conseguiu mostrar que o geocentrismo não era exatamente como a coisa funcionava. E mais do que isso, tornava todo o nosso entendimento do cosmos uma coisa muito complicada. Com a Terra no centro de tudo, cada planeta tinha uma órbita diferente. A gente não conseguia estabelecer uma única lógica que governasse todos os corpos. Já quando a gente migrou para o heliocentrismo, entendendo que na verdade nós somos parte de um todo muito maior, a gente colocou o Sol no centro do processo e abrimos mão da busca da perfeição do círculo para trabalhar com as elipses. E isso, quase como um passe de mágica, fez com que toda aquela complicação da visão anterior se dissolvesse em algo simples que indicava que existia uma essência, uma regra geral capaz de governar todos os astros. Veja que, mudando o ponto de vista sobre a mesma questão, a gente saiu de uma narrativa muito mais complexa para outra muito mais simples. E esse processo de encontrar a simplicidade das coisas, de encontrar a regra geral, foi fundamental na caminhada para a invenção da orientação a objetos. A gente vai entrar em todos os detalhes técnicos sobre isso, mas eu quero que você observe como a mesma ideia surgiu várias vezes, e a partir desse contraste, dessa vivência, foi que o Alan Kay teve o que ele chama de outsight, em oposição a insight, porque ele não teve uma epifania interna, mas na verdade ele foi alimentado externamente de referências que fizeram com que o que ele estava vendo fora dele mesmo tivesse sentido. Isso remete muito ao que o próprio Newton falava sobre estar sob o ombro de gigantes. A trajetória do Alan Kay é uma coisa muito impressionante. Começa pela formação dele. O Alan Kay relatou todo o processo dele de descobrir orientação a objeto em um artigo chamado The Early History of Smalltalk. É um artigo sensacional, super detalhado, com um monte de eventos importantes. O que eu vou compartilhar com você agora é um pouco de uma reflexão que eu fiz para conseguir costurar toda a essência do processo da emergência da orientação a objeto. E emergência, de emergir, é uma coisa que realmente define o processo que justifica o surgimento dessa técnica. Isso porque o problema ele foi sendo visto e revisto e as pessoas foram lidando com as limitações da forma de programar naquele contexto, naquele período do tempo, e muitas pessoas esbarraram com estratégias que resolviam parcialmente o problema. E foi presenciando muitas dessas estratégias e observando como as pessoas tentavam resolver o problema que o Alan Kay teve uma grande sacada de costurar diversas dessas perspectivas em uma essência que ele denominou orientação a objetos. E é muito interessante a gente fazer esse resgate, porque o que ele diz que é orientação a objetos é muito diferente do que a gente comumente pensa sobre orientação a objetos. E a ambição de percorrer os passos do Alan Kay é exatamente para a gente resgatar essa essência e conseguir entender, no nosso momento de hoje, como trazer o que ele pensou para o agora e como a gente pode usar o que a gente tem hoje e o que ele vislumbrou há muito tempo atrás. O Alan Kay é um cara muito interessante. Ele é matemático e biólogo. E ele diz que extraiu da matemática e da biologia conceitos essenciais. E um conceito que influenciou muito ele na matemática é o conceito da álgebra, porque são poucas operações em muitas estruturas. E isso já dá uma dica pra gente das coisas relevantes sobre orientação a objetos. Esse processo de conseguir compor as coisas a partir de elementos base. E isso conecta com o que ele extraiu da biologia, que ele especializou na área de morfogênese, que é como a partir de uma única célula ela conseguia se especializar em diversas outras. Como um embrião, a célula de um embrião que vai formar o coração, vai formar o pulmão, vai formar todas as outras células do corpo humano. Então veja que existe uma relação entre essa perspectiva da álgebra e essa perspectiva da biologia. E isso influenciou completamente o pensamento do Alan Kay ao longo de toda a sua carreira.
Por muito tempo ele estudou e trabalhou na Universidade de Utah. Naquela época, tudo quanto é universidade americana tinha financiamento militar para desenvolvimento de pesquisa. E um dos projetos que o Alan Kay trabalhou foi um projeto do Centro de Comando Aéreo, e ele tinha que, na verdade, pegar os dados de um sistema e levar para o outro. Naquela época, a máquina literalmente ocupava uma sala inteira. Eram diversos componentes que tomavam todo um departamento. E lembre-se, não existia sistema operacional, não existia sistema de arquivos, não existia padrão de absolutamente nada. Então imagina uma máquina dessa com diversos registros, diversos dados de programas distintos, de setores distintos, com utilidades distintas. É mais ou menos o que a gente vive hoje no mundo com o problema de acesso a informações do governo, né, onde você tenta pegar, por exemplo, um dado e ele vem no CSV, o outro vem num PDF, o outro vem numa planilha e não tem padrão, e aí você tem exceções. Essa era literalmente a realidade daquele tempo na computação. Esse tipo de bagunça traz um problema muito grande, porque os dados não são autoexplicativos. Significa que para cada dado você precisa ter um programa capaz de ler aquela informação. Em que você até entende uma regra ou outra, mas você teria que escrever um programa específico para lidar com aquele arquivo. Seja pela ordem de coluna, pelo formato de data, pelo formato de número, se é com vírgula, se é com ponto. Toda essa análise combinatória, todo esse caos estava presente naquela época. Só que esse computador, o Burroughs B220, ele tinha uma coisa interessante que chamou muita atenção do Alan Kay. Os dados não estavam sozinhos. Nos rolos de fitas que tinham informações, ele tinha uma coisa muito especial. Ele tinha um padrão de ponteiros no começo, um cabeçalho com ponteiros, seguido de procedimentos, seguido de dados. Olha que interessante. Imagina se você tivesse um CSV ou uma planilha ou qualquer coisa que o valha, com um padrão e já vinha o código dentro dela, junto com os dados, capaz de ler aqueles dados para você. E você sabia que logo no início do arquivo tinha um cabeçalho onde, byte por byte, você tinha endereços das funções já padronizadas para você conseguir acessar e ler todo o conteúdo do arquivo. Seria uma baita mão na roda, né? Porque significa que você não precisa conhecer o conteúdo do arquivo, você não precisa conhecer o formato do arquivo. Basta você ter acesso à API padrão capaz de extrair as informações que você precisa. Essa foi a primeira vez que o Alan Kay esbarrou com esse negócio super interessante, de você ter dados e código junto no mesmo lugar, onde você tem o código capaz de manipular aquele dado específico. Mas ele não deu muita atenção na época, ele não tinha ainda sacado isso. E aí, apesar de achar muito bacana, a vida continuou. A evolução daquela máquina B220 foi o B5000. E esse computador, ele tinha um design muito interessante. Era a mesma empresa que produzia um e outro. E a arquitetura dessa máquina chamou de fato muita atenção e mostrou para o Alan Kay que tinha alguma coisa muito interessante ali. Essa máquina implementava uma estratégia de uma linguagem de programação de altíssimo nível. Então, ao invés de você programar diretamente na linguagem da máquina, você programava na linguagem de um interpretador, como a gente tem hoje com Java, com Python, com .NET e diversas outras linguagens. Dessa maneira você conseguia adaptar qualquer linguagem de programação para rodar tranquilamente no interpretador de bytecodes do B5000. E aqui mais uma coisa chamou muita atenção do Alan Kay. A implementação desse interpretador tinha um recurso chamado Program Reference Table, tabela de referência do programa. Como o nome diz, essa tabela cuidava das referências. Então, pela primeira vez, o Alan conseguiu se deparar com uma estrutura que não te jogava de qualquer jeito na memória, mas oferecia para você um gerenciamento de memória a partir de referências. Para a gente hoje esse conceito é super fácil. Todo sistema operacional implementa a memória virtual, que basicamente é um meio do caminho, é um intermediador entre a memória e o programa, que faz o programa achar que tem a máquina toda para ele. Mas na verdade o sistema operacional que administra isso, seja na memória RAM ou seja paginando isso para o disco. O ponto importante aqui é que pela terceira vez a gente está vendo uma coisa fundamental chamada indireção. A primeira vez foi analisando o sistema solar, em que em vez de olhar para o nosso umbigo aqui na Terra, a gente usou o Sol como um ponto de referência, como uma alavanca de indireção para observar o cosmos. O B220 fez a mesma coisa, ele utilizou os ponteiros no início do cabeçalho do arquivo para criar uma indireção e permitir que qualquer programa externo conseguisse encontrar as rotinas que vão ler o arquivo. Então não preciso manipular o arquivo diretamente. Eu já tenho uma rotina ali que é capaz de ler aquela estrutura de dados. Agora, mais uma vez aqui no B5000, temos mais uma indireção, no nível de memória e no nível de execução do código da máquina. Esse mecanismo de indireção é importante porque ele promove um desacoplamento, uma inversão de dependência. Ao invés de ficar amarrado com outro componente, a gente tem algo no meio do caminho que permite trocar o interlocutor. E isso leva a uma citação do Bob Barton, que influenciou muito o próprio Alan Kay, que diz que o princípio básico de um design recursivo é fazer com que as partes tenham o mesmo poder do todo. O revolucionário de usar uma arquitetura de linguagem de alto nível, usando o esquema de interpretador como uma máquina virtual, é que isso permite que o software passe a ser encarado como uma abstração.
Você deixa de olhar o software como uma coisa específica, acoplada a uma máquina específica, com endereços de memória específicos, né, que só funciona naquele contexto, para você abstrair todas essas amarras e focar apenas na ideia do software, na essência daquele software. Isso abre espaço também para que o seu programa ele não apenas use a máquina, mas ele entenda o estado da máquina profundamente, porque você consegue acessar facilmente todos os estados do programa em execução. Mas uma vantagem interessante é que você passa a ter microcódigos. Você não tem apenas os opcodes do processador, da arquitetura da máquina. Então um microcódigo de uma linguagem de alto nível, como Python, como Java, como .NET, então isso permite que você escolha o que você vai colocar na infraestrutura de microcódigo e o que você vai deixar ser criado pelo próprio usuário da linguagem. E essa flexibilidade ajuda você também a suportar diversas outras linguagens. O efeito disso na cabeça do Alan Kay é que o software agora era uma emulação da própria máquina, né? Você não tinha mais o código para representar o software. O software ele era um componente que tinha a mesma capacidade, o mesmo poder da máquina inteira em si. E isso naquela época estava muito claro com o exemplo que existia do time sharing, onde um único computador parecia ser múltiplos computadores, porque existia alguma coisa, um mecanismo de indireção, desacoplando o uso da máquina, permitindo que várias pessoas usassem simultaneamente. E isso culmina numa das frases mais difíceis de entender do Alan Kay, quando ele fala que orientação a objetos é quando você para de olhar o software como código e começa a entender que o seu software é composto de múltiplos pequenos computadores com o mesmo poder de um computador normal. Porque é essa essência fractal, recursiva, que permite você criar plataformas altamente extensíveis. No meio da década de 60, teve um artigo que explodiu a cabeça do Alan Kay. Foi o artigo do Gordon Moore, explicando como é que se daria, ao longo de muitos anos para frente, o processo do desenvolvimento dos microchips e qual o impacto que isso traria para a performance das máquinas. Esse gráfico aqui é interessante porque ele é diferente do que a gente está acostumado a ver. Esse é o gráfico original do artigo do Gordon Moore. E claramente ele não entende muito de marketing, porque ele está usando um gráfico linear, usando um dos eixos como logaritmo. Então dessa maneira aqui, ele está dizendo que essa relação ela é exponencial. Em vez de deixar isso claro, como a gente vê num gráfico de baixo para cima, crescente, ele bota aqui um decaimento quase que linear, falando sobre a performance das máquinas ao longo do tempo. Quando esse artigo saiu, ele teve um efeito em que as pessoas começaram a pensar em que momento existiria uma tecnologia possível de dar conta de uma determinada carga de processamento. Então veja que interessante, se você sabe que ano que vem vai dobrar sua capacidade de processamento, você consegue começar a projetar sistemas mais sofisticados, mesmo que você ainda não consiga realizar essa façanha. Anos depois, a próxima ocorrência que realmente fez cair a ficha de que algo muito interessante estava acontecendo foi o Sketchpad do Ivan Sutherland. Naquela época, esse cara criou um computador que tinha uma caneta que desenhava na tela e controlava operações para fazer simulações. Imagina um AutoCAD com inteligência para ajustar automaticamente as restrições do que você quer. Então ele vai lá e desenha uma caixa, essa caixa está toda torta, e ele consegue simplesmente orientar o computador falando assim, não, eu quero que essas linhas sejam retas entre si. E aí o computador se resolve automaticamente, alinhando e tornando reta todas as linhas que você deseja. Ele foi projetado para permitir que os engenheiros eletrônicos tivessem uma ferramenta, uma forma de prototipar os seus circuitos de forma interativa. A interface de uso desse sistema já é impressionante, mas o que chocou o Alan Kay no artigo foi o entendimento de que, mais uma vez, existia lá aquele ponto de indireção. O Sketchpad tinha um conceito interessante de você desenhar diversas figuras geométricas e você qualificar uma figura como uma figura master. E a partir dessa figura master, você conseguiria fazer instâncias. Então imagina que eu faço uma figura que representa um diodo ou representa um chip qualquer. Eu consigo instanciar aquela própria figura, mover ela para um outro lugar, redimensionar ela, fazer uma série de transformações nela, sem que ela perca a natureza dela própria. E a implementação disso, de novo, envolvia ponteiros, onde você tinha os dados da instância, referenciavam a classe, o master. E no master você tinha todas as estruturas e os comportamentos associados com aquela figura. Isso não era bem uma orientação a objetos como o Alan Kay imagina, até porque a estrutura de dados e a forma de implementação do Sketchpad é muito complicada de entender. Mas um ponto relevante que chamou super atenção é a programação por restrições. A programação por restrição é muito diferente da programação imperativa. Na programação imperativa, eu ordeno a máquina para fazer alguma coisa. Na programação por restrição, eu digo para a máquina o que tem que ser respeitado. E de acordo com o contexto, ela vai ter que se recalcular e ajustar esse processo. É um pouco do que a gente lembra da escola quando dizia que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se um corpo tenta ir para um espaço que está ocupado por outro,
a restrição vai fazer com que o sistema se recalcule e haja um deslocamento, um corpo empurra o outro. Jogos são especialistas nisso, com sistema de física e corpos rígidos. Mas isso traz um entendimento interessante, que você pode ter elementos no seu runtime, objetos instanciados que interagem oportunisticamente com outros de acordo com restrições estabelecidas pelo sistema. Muito parecido com o que acontece com as células, que interagem oportunisticamente conforme o seu contato e contato com as proteínas. E finalmente veio o contato do Alan Kay com o Simula, que inicialmente ele nem sabia do que se tratava. Ele só recebeu uma tarefa falando o seguinte: olha, tem uma versão de um algol aqui que a gente não sabe o que é, por favor, bota para funcionar. E aí ele foi estudar o código-fonte para conseguir corrigir o que estava acontecendo e descobriu exatamente uma versão do Simula. E aí, estudando o código-fonte, novamente o que ele encontrou? O processo de indireção, onde você tinha dados associados com código através de ponteiros. O Simula materializou o entendimento da orientação a objetos do Alan Kay, mas o processo, a estratégia de implementação dele não tem nenhuma relação com o que o Simula fez. Então pode-se dizer que a ideia veio de lá, mas ele teve que inventar uma outra implementação, porque ele não achou o Simula elegante. E o evento que foi um verdadeiro divisor de águas no entendimento que o Alan Kay tinha da computação foi o contato com o pessoal do NLS, em especial com Douglas Engelbart. O NLS são as consoantes de Online System. E eu vou colocar aqui embaixo para você o link da demonstração do Douglas Engelbart sobre o sistema. Essa é, sem sombra de dúvida, a mãe de todas as demos, porque foram mais de 60 pessoas envolvidas em um monte de lugar diferente, articulando para conseguir demonstrar uma visão de futuro, uma visão onde o computador aumentaria a capacidade do ser humano. Hoje, a nossa realidade é exatamente essa visão dessa época. O contato com o pessoal do NLS foi a gota d'água para o Alan Kay pela primeira vez conseguir imaginar um computador daqueles que ocupava uma sala inteira em cima de uma mesa de trabalho de uma pessoa normal. Foi ali que ele percebeu que o computador pessoal seria uma realidade. E isso conectou ele com mais uma coisa importante. Naquela época, você só tinha computadores gigantes, caros, mainframes. Até 1992, por exemplo, estima-se que apenas 4.000 mainframes foram vendidos, e muitos deles são usados apenas para treinamento de pessoal. E isso botou uma pulga atrás da orelha do cara, porque ele pensou, calma aí, como é que a gente vai saltar de alguns poucos mainframes para milhões ou bilhões de máquinas? Como é que vai ser para as pessoas aprenderem a usar isso? O que vai acontecer? E aí ele entendeu que o computador tinha que ganhar uma outra pegada, que ele não poderia ser uma coisa apenas de engenheiro, tinha que ser algo intuitivo, extensível e fácil de usar. Essa visão nunca mais saiu da cabeça dele e influenciou tudo que ele fez a partir disso. A grande visão revolucionária do Alan Kay foi que ele percebeu que mais do que sistemas para serem usados pelas pessoas, o mundo precisava de ferramentas que os próprios usuários usassem para esculpir as ferramentas que eles precisassem. De novo, temos mais uma camada de indireção, temos mais um processo de design recursivo envolvendo a usabilidade dos sistemas. Após todo esse percurso, chegou no ponto fatídico em que as coisas começaram a acontecer. O Alan Kay começou a trabalhar num sistema chamado Flex, que é uma máquina portátil em que ele começou a experimentar os conceitos e as ideias dele para fazer sistemas orientados a objetos para a computação pessoal. E alguns outros eventos chamaram muita atenção dele, como o conhecimento do Grail, que é basicamente um tablet. Se você olhar aqui embaixo, tem um tablet como uma mesa digitalizadora, que era excelente para reconhecimento gestual e reprodução na tela, na interface aqui dos diagramas do que a pessoa estava fazendo com o tablet. Além disso, ele se deparou com o primeiro painel de plasma, que imediatamente chamou a atenção dele para a redução do tamanho das máquinas, porque afinal você não precisava mais nem de impressoras e nem de tubos. O problema é que ele sabia que tinha que deixar a lei de Moore andar um pouquinho para que a tecnologia fosse possível para a manipulação de um painel desse. E principalmente, uma coisa que mudou completamente o entendimento dele e a prática de como ele guiou todo o seu processo de pesquisa foi o contato com Seymour Papert, do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, que desenvolveu uma linguagem que é uma derivação de Lisp chamada Logo, com o objetivo de ensinar computação para as crianças. Quando a gente pensa em ensinar computação para as crianças, sempre tem uma coisa assim meio lúdica, meio de brincadeira e tudo mais. Mas por que será que um pesquisador está se dedicando a estudar esse processo? O objetivo não era educar crianças na computação, não era fazer alfabetização digital, mas era conseguir entender como era possível modelar um sistema que fosse intuitivo para as pessoas aprenderem e estenderem. Da combinação disso tudo veio a visão do Dynabook, que é uma mistura de um tablet com notebook. Algo que tem o teclado e também tem uma caneta para você manipular como o Grail faz. E o objetivo é que fosse tão fácil de usar e extensível que as crianças poderiam criar o seu próprio universo através dele. Entender orientação a objetos exige que a gente compreenda essa visão da computação pessoal que o Alan Kay desenvolveu. Ela precisa ser portátil, acessível a qualquer um. Não é uma coisa que vai ficar trancafiada. Precisa ser boa de usar, precisa ter boa usabilidade.
Tem que ser possível você interagir com o sistema e ser capaz de entender o que está acontecendo, ter um bom feedback e ver a coisa evoluindo. Por isso precisa ser interativo. E junto com a interatividade, tem que ter a capacidade de explorar o sistema para descobrir as suas capacidades. E uma vez que você descobre o que o sistema faz, você pode estender ele, tornando ele mais útil para você. Então veja que o conceito original de orientação a objetos tem relação com você tratar um sistema como um organismo vivo, com objetos disponíveis para você poder manipular, interagir, explorar e estender simultaneamente. A primeira versão do Dynabook, do conceito do que eles queriam alcançar, foi o Bilbo, que é um computador pequeno, barato, sem grandes capacidades, mas que conseguia materializar toda a essência da computação pessoal, utilizando a orientação a objetos como fundamento. O coração desse sistema, o que fazia tudo funcionar, foi a linguagem Smalltalk, que é uma linguagem de alto nível, interpretada, totalmente orientada a objetos, extensível, que implementou o conceito do software como organismo vivo, onde você tem o próprio sistema operacional com seus objetos, que permite você, enquanto está explorando e usando o sistema, alterar o seu próprio comportamento mudando o código durante o tempo de execução. Dá uma olhada no que ele é capaz de fazer. Essa demonstração não é exatamente o Smalltalk do Alan Kay, mas é um derivado. Olha que louco, que ele está pegando ali um sensor de botão, está mexendo no código e ele vai alterar o código enquanto o sistema está rodando. Ele vai fazer uma espécie de desenho de pasta de dente, como se estivesse apertando um tubo de pasta de dente. Ele criou uma janela nova, navegou com o scroll até a área que ele quer, tem o código ali ó, que ele consegue executar, do it, e agora ele vai desenhando na tela, tendo o algoritmo de preenchimento para dar esse efeito de pasta de dente. Esse código acabou de ser feito na hora, acabou de ser ativado na hora. Então, junto com a linguagem Smalltalk, você tem o sistema Smalltalk, o ambiente. Então, a própria linguagem foi desenvolvida num sistema operacional que permite você experimentar interativamente toda a própria linguagem, inclusive redefinir as coisas. Isso leva metaprogramação para um outro nível, onde você tem um programa que, enquanto você roda ele, você escreve programas que manipulam ele próprio. O poder disso é gigantesco. E por isso que eu vou deixar uns linkzinhos aqui embaixo para você pegar esse ambiente do Smalltalk e colocar na sua máquina e experimentar. Você não precisa saber Smalltalk, você só tem que sair futucando, sair mexendo, ver o efeito colateral disso, tentar entender um pouco, não da linguagem, do domínio, mas brinca como uma criança. Pega um tutorialzinho, pega alguma coisa na internet, um vídeo no YouTube que permita você explorar e ter um gostinho desse conceito de um sistema que está vivo, disponível e esperando você estender ele. Agora eu te pergunto, quantos sistemas orientados a objetos você já viu e você já programou que tem esse tipo de capacidade? Eu acho que são poucos. E a gente vai ter que investigar o motivo disso, entendendo por que tem essa distância, para a gente resolver esse problema e usar toda a potência da orientação a objetos para a gente conseguir resolver os nossos desafios, criando o máximo de valor com o menor esforço.